O Alexandre de Moraes autorizou o Bolsonaro a dar a primeira entrevista dele depois desse tempo todo, né? Então vamos entender o que é a importância disso daí. Eu acho muito importante, sem dúvida alguma. Não sabemos ainda como será essa entrevista, se será ao vivo, se será gravada, se será só por escrito. Como é que será essa entrevista, nós não sabemos, mas é uma coisa que eu sempre falei para vocês que é muito importante a gente ouvir o Bolsonaro, porque por mais que faça todo sentido a indicação dele do Flávio, coisa e tal, que ele está falando e coisa e tal, é muito importante ouvir do Bolsonaro isso, né? Vamos falar sobre isso aqui e também algumas outras coisas que o Alexandre de Moraes aprovou. Mas é importante notar, ele não aprovou a cirurgia que o Bolsonaro quer fazer, pelo menos não aprovou ainda, o que é uma coisa muito preocupante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Quero Notícia do Rapaz que Casou com a Ex do Peter, Operador Schlumberger e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o Alexandre de Moraes tomou um monte de decisões hoje sobre o Bolsonaro, né? E, mais uma vez, tudo que acontece agora a gente fica na dúvida se está no acordão ou não está no acordão, né? Mas o fato é que algumas decisões fazem sentido e não precisa estar em acordão nenhuma, coisa só óbvia, né? A primeira coisa é a permissão para que a Michele Bolsonaro possa visitar o Bolsonaro sem precisar de novas autorizações. Isso é um absurdo, né? A Michele Bolsonaro é a mulher do Bolsonaro, ela tem os horários de visita, ela poderia ir direto, mas ela tem que, cada vez que ela vai lá, ela tem que pedir autorização para o Alexandre de Moraes para ir lá. O Alexandre de Moraes deu autorização para ela ir toda terça e quinta-feira visitar o Bolsonaro, isso já é uma coisa positiva, sem dúvida alguma. E, de novo, eu acho mais sério a questão da cirurgia. A cirurgia não foi decidida ainda, ele ainda não deu autorização para a cirurgia. Enfim, um absurdo isso, né? De qualquer forma, existe uma outra coisa, que ele permitiu o recebimento de correspondência. As correspondências devem ser recebidas e inspecionadas preliminarmente para segurança e entregues ao preso, exceto em caso de itens proibidos. Não está muito claro o que seriam itens proibidos, né? Sei lá, tá achando que alguém vai mandar uma arma para o Bolsonaro, alguma coisa assim, né? Não faz sentido isso. Mas, enfim, o fato é que autorizou correspondência para o preso. De novo, é um direito de presos. Os presos têm direito a receber correspondência e também a visita da mulher dele, né? Então tá aqui, também autorizou a visitação permanente da mulher do ex-presidente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por se tratar de cônjuge, as visitas poderão ocorrer independente de nova autorização judicial, respeitando os horários estabelecidos pela Polícia Federal, terças e quinta-feiras, de 9 às 11 horas, com duração de 30 minutos. Absurdo isso, tá? E separada de outras visitas. Então a Michele não pode visitar o Bolsonaro quando tiverem outras visitas lá. Uma besteira isso, né? Além disso, o irmão da Michele Bolsonaro, o Eduardo Antunes Torres, que tem ajudado a Michele, tem ajudado o Bolsonaro, foi autorizado a visitar o cunhado. A visita está marcada para terça-feira, dia 23, terça-feira da semana que vem, né? Também teve autorização para que ele passasse por sessões de fisioterapia durante o banho de sol e coisa e tal. Coisas assim que não precisava disso, ou seja, uma coisa óbvia que tinha que acontecer, né? Agora, a grande notícia aqui é que ele autorizou que ele conceda uma entrevista a um site. Tá? A entrevista deve acontecer na terça-feira, dia 23, entre 11 horas e meio-dia, com duração de 1 hora e seguirá as regras estabelecidas pela Superintendência da Polícia Federal. Então, na terça-feira que vem, entre 11 horas e meio-dia, o Metrópolis. Tá aqui, ó. Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista para o Metrópolis. A entrevista será dia 23 de dezembro, a primeira entrevista do ex-presidente para a imprensa desde as medidas cautelares em julho. Então, repara, eu reclamei disso, tá? Houve uma possibilidade do Bolsonaro dar entrevista para o Rafael Ferri, do Café com Ferri, que é um podcast. O cara é de direita, o cara é apoiador do Bolsonaro. Eu não entendi por que algumas pessoas criticaram a entrevista. Não, porque não pode dar entrevista, porque vai ajudar o Tarcísio, não sei o que lá. O que eu acho um absurdo, não tem lógica nenhuma. Ninguém manda no Bolsonaro não, meu amigo. O Bolsonaro fala o que ele quiser falar, não tem esse negócio de mandar no Bolsonaro não. Aí agora vai ter a entrevista do Metrópolis. Olha que coisa. O Metrópolis, que é um veículo, não chega a ser de esquerda radical e coisa e tal, mas é bem esquerdista.
o Metrópolis, né? Então vai ter essa entrevista agora no dia 23 de dezembro. Da mesma forma, fico muito feliz com isso. Eu acho muito importante o Bolsonaro falar. Eu espero que isso normalize outras entrevistas de outras pessoas com o Bolsonaro. É muito importante por vários aspectos. Primeira coisa, mantém o Bolsonaro na mídia, tá? O Bolsonaro tem um capital político, um capital midiático enorme, mas não tenha dúvida, se você ficar esquecido num canto sem falar para o seu público, esse capital vai se corroendo. Então é importante ele falar com o público dele. O capital político e midiático do Bolsonaro é enorme, não vai acabar tão cedo. Mas é lógico que é importante exercitar esse tipo de coisa. Além disso, a questão dele confirmar essas decisões todas, como eu falo para vocês. Ah, mas o Flávio Bolsonaro falou, eu acredito. E sim, eu acredito também, tanto que eu tenho falado aqui que eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro, estou apoiando e coisa e tal, não acho que tem alguma coisa de errada nisso aí não. Mas é importante ele falar, é importante ele falar isso, né? Porque dá uma certeza muito grande. Eu não estou com essa dúvida, mas outras pessoas podem ter essa dúvida, como eu já falei para vocês, essa ideia de que os filhos falam pelo pai. Não necessariamente, tá? Não é em 100% dos casos isso não. Tem um monte de situação aí que filho não fala pelo pai, não. Então, assim, eu não tenho dúvida que o Flávio Bolsonaro foi mesmo escolhido pelo Bolsonaro, mas é importante o Bolsonaro ir lá e confirmar esse negócio e falar que é e coisa e tal. Então, acho muito bacana essa entrevista, acho muito importante essa entrevista, acho que vai ser muito interessante ver o que vai sair dessa entrevista, né? Vai ser uma entrevista de 1 hora, não é uma entrevista longa, é uma entrevista curta, mas é algo que pode realmente ajudar o Bolsonaro nisso daí. Mais uma vez, é importante para ele estar aberto, né, para o público, para ele ter contato com o público, e eu espero que isso aí seja só a primeira de muitas entrevistas, porque com certeza, uma vez que essa tenha acontecido, vários outros veículos de mídia vão ter interesse em falar com o Bolsonaro também, né? Então, tá aqui, ó, o veículo de comunicação escolhido pelo próprio ex-presidente é o Metrópolis. Então a impressão que dá é que foram oferecidas várias possibilidades de veículos de imprensa e ele escolheu o Metrópolis para fazer essa entrevista. A conversa exclusiva com o Bolsonaro será em 23 de dezembro, meu aniversário, terça-feira da semana que vem, na carceragem da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre pena, né? Então, a última vez que o ex-presidente falou à imprensa foi no dia 15 de julho. 3 dias depois, Moraes impôs medidas cautelares a Bolsonaro, como uso de tornozeleira e proibição de postar conteúdo em redes sociais. Então, um absurdo esse tipo de coisa, mas, mais uma vez, importante o Bolsonaro ter contato com o público, importante essa entrevista. Estou ansioso para ver o que vai acontecer com isso aí. A gente não sabe como que vai ser essa entrevista. Se vai ser gravada, se vai ser por escrito, como é que vai ser essa entrevista. Qualquer entrevista que seja é melhor do que nenhuma entrevista. Eu briguei e fiquei chateado com o fato de terem proibido a última entrevista, a última possibilidade de entrevista que teve, no caso com o Café com Ferri, lá com o Rafael Ferri, né? O Bolsonaro falar é muito importante por vários aspectos nessa história. Então é isso daí, vamos ver. Estou ansioso para ver a entrevista do Bolsonaro, acho que vai ser positivo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.